Muito obrigado, ministro. Nesse momento, agradecemos a todos os participantes aqui presentes nessa mesa. Pedimos que os convidados ocupem seus lugares reservados, apenas que o presidente da SET, Olímpio José Franco, permaneça na mesa para o painel regulatório. Informamos também que o ministro, a partir de agora, vai atender os jornalistas e depois segue para cumprir seus compromissos, seus outros compromissos da agenda. E, mais uma vez, agradecemos a presença do ministro Paulo Bernardo neste evento. Para a apresentação do painel regulatório, convidamos o secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações, Genildo Lins. Também convidamos o superintendente de outorga e recursos à prestação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, Marconi Maia. O presidente da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, Márcio Vilela. O professor da Universidade Mackenzie, Gunnar Bedix Jr. E para moderar o painel, convidamos a consultora do Grupo 7 de TV Digital, a engenheira eletrônica Tereza Mondino. Francisco Pérez, da TV Globo, e Olímpio José Franco, presidente da SET. Bem, vamos lá, pessoal. Eu vou só fazer uma pequena introdução aqui de alguns temas que a gente considera importantes. A questão das atribuições da SET, a sua missão, os grupos de trabalho, a questão do seminário que nós já falamos. Então, a SET tem por missão essa questão de estudar, entender a questão de questões técnicas operacionais e, ao mesmo tempo, colaborar com o governo e órgãos reguladores. Isso tem sido o nosso trabalho nos últimos 25 anos e nós vamos continuar assim. Esse trabalho de unir os profissionais, de ter todo mundo, de alguma maneira, entendendo o que está acontecendo com o nosso setor, o que está acontecendo com a tecnologia, que é algo que nunca para. Então, esse é o desafio da SET o tempo todo. Como eu disse antes, nós temos esses grupos de estudos, eles são grupos focados em entender, solucionar, ajudar, interagir. E eu acho que isso é um trabalho muito importante, que vai além do dia a dia da SET. Eu não tinha falado na primeira parte, mas o grupo de boas práticas de TV digital, ele foi criado logo depois da introdução da TV digital. Foi importante, ainda é, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente. A questão do laudo nessa aí, a SET esteve envolvida nisso, né? Tinha um grupo trabalhando, tinha um comitê da SET trabalhando nisso, envolvendo emissoras, entendidos em áudio. Trouxemos alguns especialistas de fora para falar. E, na verdade, nós acabamos focando a recomendação 7 para o governo em cima dessa norma, essa recomendação da EBU, a R128, e também essa da BS 1770 da ITU. Mas eu realmente comentei até ontem com o Genildo essa questão do rigor. A norma aprovada ela é muito mais rigorosa do que a recomendada. Isto é, para os broadcasters é muito difícil ser cumprida e a sanção, se houver, é um desastre, porque sanção de 60 dias para uma emissora, praticamente ela vai acabar nos 60 dias. Então, é algo que precisa ser reestudado para que seja algo razoável, né? Não há como controlar 1 dB de precisão num período de 48 horas na programação, né? Não há equipamento que consiga fazer isso.
E só voltando também, aproveitando, né? Isso está aplicado à TV aberta. A TV por assinatura não tem nada que regula. Ela está livre para fazer o que ela quiser hoje. E tem muitos serviços aí que estão no satélite, no cabo, que deveria atender alguma norma. E que fosse então a mesma, né? Mas não é. Esse grupo de canalização, ele começou em 94, é um trabalho grande aí, a Liliana está isso desde o começo, é um trabalho conjunto aí de consultores da SET, emissoras, consultores também independentes, mais o Ministério das Comunicações, mais a Anatel. Teve uma época que foi com o CPQD, por causa de uma interação que nós tínhamos, desenvolvimento de softwares, e isso prestou um grande trabalho e continua prestando. E agora está nesse trabalho de recanalização. Então, foi acertado umas premissas, quais seriam as condições para fazer isso, e isso está sendo feito região por região. E então envolve a radiodifusão local, a conversa com as emissoras, como é que vai fazer, baseado em consenso, né, baseado em bom senso. O grupo de boas práticas, eu estava dizendo, ele é coordenado pelo Fini, que está aqui, desde 2008. Ele auxilia muito nessa questão de atendimento das normas adotadas pelo Brasil em relação ao SDB e essa harmonização entre a norma, as emissoras e os fabricantes de receptores ou de equipamentos de transmissão, de MUX. Então, isso é muito importante para que todos consigam, em casa, receber os sinais. Não ter canal que pega, canal que não pega. Então, e tem uma forte ligação com o módulo técnico do Fórum SBTVD. Então, isso foi importante, ainda é, porque ainda tem normas ainda em evolução ou em revisão. Então, isso não se encerra tão rapidamente. Assim, o padrão é algo vivo, né? Ele não está parado. Esse grupo que é recentemente criado não é diferente dos outros, né? Tem um grupo aí trabalhando, muito envolvido nisso, envolve representantes das emissoras, consultores da SET, e mais a questão desse convênio com a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, é um trabalho assim, que já começou. O Gunnar vai explicar aí o que nós planejamos, o que nós estamos caminhando, e a gente vai poder explicar um pouco mais, com mais tempo, lá em Brasília, na quinta-feira. Mas o que a gente queria é só mostrar aí como nós estamos fazendo, como é que está começando isso. E nós tem essa referência aí nesse relatório japonês, que é muito importante para nós, porque tem uma coincidência aí do mesmo modelo de espectro de canalização do Asian Pacific Telecommunication, adotado pelo Japão, pela região da Ásia e também por nós aqui, segundo a Anatel. Então, isso, de alguma maneira, nos ajuda, é uma feliz coincidência, porque, óbvio que tem particularidades locais aqui, de um shift de um canal, coisa do tipo, mas, de qualquer maneira, é uma referência muito boa que a gente tem, e poderá usar, podemos explorar bem essa relação boa que nós temos aí com os japoneses, né, com o Ministério das Comunicações, com a NHK, e até com outras entidades lá, como a Nippon Television, que esteve muito envolvida, pesquisadores de lá, o laboratório de pesquisa da NHK, que é o STRL, enfim, nós temos aí um desafio grande. Aqui o cronograma de trabalho deste grupo de testes é até outubro. Então, nós temos aí assim, nós tentamos encolher ao máximo. Aí não acredita que, pelas tarefas previstas, como é que nós vamos fazer, se nós conseguiríamos fazer com menos. O Gunnar pode dizer. A bateria de testes repetitivos que tem que ser feitos. E eu só volto a falar desse evento do dia 23. O foco dele é esclarecimento, informação técnica. Não é nada político, ele é técnico. E esperamos que tenha audiência lá e que aproveitem
e façam perguntas, se envolvam, né? É apenas o começo. Muito obrigado.